se preocupe, aquieta o teu coraçãozinho, porque eu já separei o teu Isaac. Sabe qual é o problema? É que a irmãzinha tinha 8 anos. Se ele tivesse pelo menos dito assim: filhinha, não se preocupe, vai ouvir lá no macumba, filhinha, você precisa estudar, assim diz o Senhor, porque o teu futuro está no estudo. Imaginar que Deus estava falando. Mas Deus falando para a menininha, arrumou Isaac para ela com 8 anos, é tempo de brincar de boneca, é tempo de soltar pipa. Cala a boca, se você não espere com Deus, não diga assim, diz o Senhor. Deus não é fantasia, não é religião. Cale a boca. Ou então abra teu coração e dê um conselho como ser humano. É bom. Ah, filhinho, não se preocupe, mas é você que está falando, não é assim que diz o Senhor, não. É coisa séria. Deus não é brincadeira. Deus não é uma bexiga. Deus não é bexiga. Se ele falar, ele fala igual teu pai. Tem som na goela, ele tem som, ele fala. Se ele falar, ele falou. Se ele não falar, ele não falou. Mas será que é difícil entender isso? Será que você vai transformar este caminho glorioso da graça de Deus em religião? Interessante que as pessoas brincam tanto com Deus e depois agem com tanta naturalidade a respeito de Deus, que até ela esquece que existe uma dimensão do sobrenatural que é absolutamente veraz, verdadeira, coerente. É gente que vem para a igreja para ganhar dinheiro e bota Deus na parede, e Deus é tratado como um médico, é tratado, mas não como Deus, é tratado como garçom, mas não como Deus, é tratado como agência de emprego, mas não como Deus. Até a agência diz: por que você não crê no Santo Antônio? Quer casar? Faz uma promessa de Santo Antônio. Por que você não faz uma promessa de Santo Antônio? O teu negócio é só casar. Com Deus não é isso, irmão. Ele vai preparar um casamento, sim, ele quer, mas não é essa a função. Quando Jesus foi procurado pelos discípulos, fala assim: Senhor, vamos dividir as heranças. Jesus, você é pai, esse aí é o departamento, esse é o departamento. Eu vim anunciar o evangelho do reino. Esse departamento de dividir herança é outro departamento. Busca o reino, essa é a regra. As outras coisas Deus te acrescenta, te abençoa, mas não tem que preocupar com isso, não. Sabe que eu recebi uma proposta bem interessante. Eu não vou falar o nome, mas eu vou. Uma pessoa chegou na minha casa. Eu pastorei uma igreja lá os irmãos sabem, eu moro aqui no Jaraguá. Então, para ir lá para lá, eu pego a bandeirante em horário de pico, porque eu horário nem para a igreja. Pego a bandeirante, pego a marginal, vou até lá no Ceasa e entro à esquerda, e aí saio lá no cemitério da Lapa, perto da minha igreja. Aí o pastor ficou sabendo que estava pastoreando lá e veio e falou pouco. Aí falou assim: não, pastor Juvenal, ele me conhece já há muito tempo, né? Desde o tempo da rádio, nada. Aí ele falou assim, né, senhor? Ele falou assim: pastor Juvenal, depois de muita conversa, começou a contar a glória para mim. Eu tenho uma mansão lá no Guarujá. Aí começou a fotografia com as filhas, todo mundo lá no churrasco. Maravilha. Aí depois
carrão dele estava lá na porta da minha casa. Ele estava lá e veio, pastor. Tudo isso, não sei quanto tempo, falou lá, pouco tempo. Mas, puxa vida, a gente falou assim, depois que eu vim para essa igreja, olha, as portas se abriram. E contou um monte de glória, de casa que tinha para alugar atrás do bombeiro, não sei o quê. Eu disse, pastor Juvenal, é muito longe a tua igreja. Eu falei, é longe, irmão. Trabalho penoso, mas Deus tem me dado graça. Aí depois ele falou assim, ó, nós temos um prospecto de abrir na cidade de São Paulo no ano de 2006 45 igrejas. Só que nós não temos obreiros. Se o pastor quiser ir trabalhar com nós lá, nós temos aqui uma igreja no Jabaquara, e a igreja aí tem 200 membros, e o faturamento aí é de 30 mil por mês agora. O que passar disso é do pastor. Uma proposta. Irmãos, que triste, não? Que triste. Na igreja que eu assumi, teve uma reunião para assumir um outro obreiro. Eu estou falando, desculpa, viu, irmãos? Eu tenho que falar muito claro com os irmãos, às vezes fico constrangido. Teve uma reunião e tinha um outro obreiro que era para acabar a pergunta. Primeira pergunta que ele falou: quanto tem na caixa? Qual é a caixa da igreja? Segunda pergunta: além do meu aluguel, quanto que vocês podem me pagar? Irmãos, aonde é que nós estamos, irmãos? E isso aqui virou uma farra. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, é uma religião que dá dinheiro. Essa religião, para quem quer ganhar dinheiro, é uma religião boa. Religião. Quem quiser transformar em religião para ganhar dinheiro é um bom negócio. Mas se você quiser relacionamento com Deus, se você quiser morar na eternidade, se você quer sentir a presença do teu Criador, se você quer ser amado, sentir-se amado por Deus, é outro departamento. Não misture as coisas. Não misture as coisas, querido. Eu estou cobrando de você uma postura em nome do Deus que me mandou aqui. Uma postura, e você, ai de você se fizer pouco dessa palavra. Eu vim cobrar. Eu tenho uma promissória que você assinou no dia que você aceitou Jesus. E você conhece, não se faça de esquerdo, como diz a. Você conhece, você está obrigado a separar as coisas. Você está obrigado, moralmente obrigado, a separar as coisas. Você tem que ter a consciência de que Deus te chamou para um relacionamento. E que isso daqui não é farra, não é brincadeira. Você tem que parar com os teus palavrões, tem que parar de ficar, tem que parar de andar. Tem gente que ainda hoje vai sair para um lugar que não devia. Hoje você tinha planejado de sair. E eu vou te dizer, você não vai sair. Aleluia. Glória a Deus. Você poderia até sair antes de ouvir essa palavra. Você está levando tudo na bagunça mesmo, poderia sair. Mas agora a coisa ficou diferente. Você ouviu. Você vai ter que mudar isso na mão. Você vai ter que mudar essa visão de mundo. Vai ter que mudar esse palavreado teu que acha que tem que ser moderno, e falar com, se misturar e se contar. Você vai ter que mudar isso aí. Você tem a responsabilidade diante da palavra que você ouviu. Eu estou falando de caráter, não estou falando nem de joia, não estou falando nem de roupa de calça comprida. Isso aí é do teu pastor.
Estou falando de caráter, de postura, estou falando de decência, estou falando de vergonha na cara, estou falando de falar e cumprir, estou falando de cheque sem fundo, estou falando de comprar aquilo que você não consegue pagar, estou falando de Serasa, estou falando de SPC. Estou falando de quem fala que vai e não vai. Estou falando de gente que compromete a sua palavra e não cumpre. Estou falando de caráter. Eu estou te cobrando uma postura lá no colégio. Lá no mundo do colégio, lá atrás do lugarzinho. Estou falando disso. Estou te esfregando na cara. O muro do colégio. Estou te esfregando na cara as piadinhas que os outros contam e você dá risada. Estou te falando da pornografia. Que você pega a revistinha e fica olhando e fala: Senhor, qual é o teu sangue? Todo mundo está perdido. Qual é o teu sangue? Todo mundo está perdido. Senhor, tem misericórdia. Estou te falando da mentira que você conta para o papai e para a mamãe. E para o patrão, e para esse, e para aquele. Meus queridos de Deus. Deus é de verdade. Deus é de verdade. Ele não vai se converter. Ele não vai fazer concessão. Ele não vai aceitar isso em você. Não vai espremer até sair essa porcaria. Deus não é ruim, irmãos. É que ele não gosta de coisa fedida. Deus não é ruim, queridos. Eu vou ler, já estou terminando, viu, irmão? Eu vou ler um parafraseado aqui. No Salmo 50 que nós lemos. Só para encerrar, quero ler. Está parafraseado. Eu vou citando os versículos. O verso 2 diz que tudo que não é literal, é parafraseado. Tudo que é belo fala de Deus, é o verso 2. E o verso 3, Deus não brinca em serviço, Deus é coisa séria. Verso 5, vamos ajuntar os crentes. Verso 7, vamos botar os pingos nos is. Vamos trocar tudo em miúdo para todo mundo entender. Eu sou Deus, o teu Deus. Não me confunda. Verso 8. O problema não está no rito, está só em você. Verso do 9 ao 11. Com coisas você não me compra. Tudo é meu. Não quero as tuas coisas. Não vou me converter a você por causa das tuas ofertas. Verso do 12 ao 15. Se eu tiver fome, não é você que eu vou pedir socorro. Eu é quem sou o teu socorro. Eu não como carne do teu sacrifício. O sacrifício é para você se ligar a mim e não é para eu comer. Aleluia. Verso 16, 17. Você sabe macaquear o ser crente, mas não é crente, você é ímpio. Verso 18. Justifica o errado e pensa. Deus entende. Afinal, ninguém quer pecar, só quer ser feliz.
Verso 21. Você aprontou, eu me calei, não te puni, então você pensou que eu estava de acordo com o teu pecado, que eu me converti ao teu erro, pensavas que eu era como tu. Pois bem, eu vou deixar tudo bem claro para você. Verso 22. Você é que se esqueceu de quem é Deus. Vou te ler o beabá para não te despedaçar. Eu vou ler o beabá para você bem clarinho para não te machucar. Eu estou botando as cartas na mesa para depois você não ficar reclamando. Eu estou tratando abertamente, livremente com você, porque eu tenho caráter. Então estou botando as cartas na mesa, apesar de que você já sabe. Mas eu estou te avisando, não é brincadeira. Estou te fazendo isso que é para não te esmagar. É assim que diz o texto. Deus te abençoe em nome de Jesus.